Comenta sobre os cursos dele, então. Você deu uma palhinha já, sim, Uhum. mas como é que funcionava? Era um esquema de anuidade ou pagava por curso? Era caro? Como é Era que o era se... até o método, assim? E Uhum. aí, como é que era o conteúdo? A gente tinha dois modelos, né? Tinha os cursos que ele dava na Virgínia, que eram os cursos nos Estados Unidos, que esse eu nunca fui, mas eu tinha acesso porque as pessoas gravavam e depois circulavam entre os alunos. E esses cursos eram cursos de 5, 7 dias, em que as pessoas iam para lá. Tinha um cara que vendia, fazia o pacote, né? Pagava, eu não lembro qual era o valor, mas era algo como $4.000 pela semana, uma coisa assim. Era um valor bem considerável, né? E elas iam estudar com o Olavo e passar uma semana. E ficavam na casa dele, ou dormiam ali próximo da região, almoçavam. Tipo, era um convívio que você tinha uma semana com aulas do Olavo. E é engraçado também que parte das pessoas que iam também não eram, assim, acadêmicos, estudantes, pesquisadores, não, eram, tipo, sei lá, um cara empresário, ou então é um aposentado, era um público que não é o típico público de um filósofo, sabe? Era um público mais que não tinha conhecimento acadêmico, especializado em filosofia. O curso de filosofia, que foi o que eu participei, e participei desde o início, assim, quando houve o lançamento do curso, o Olavo fez inclusive alguns vídeos, né? Hoje em dia tem esse modelo de lançamento, né, de curso, né, na internet. O Olavo fez um lançamento, ele gravava os vídeos, e quando ele deu a notícia de que iria lançar um curso de filosofia, aquilo, assim, na comunidade, eu lembro que caiu, era uma bomba. Era assim, finalmente, vamos realizar os nossos sonhos e tal. E veio um dos vídeos que ele ia explicar isso, e aí ele dizia isso, ele dizia exatamente isso, que o objetivo do curso era simples, era resgatar a classe intelectual brasileira. E dizer que vocês têm um papel nisso. E uma das coisas que eu acho mais interessantes dessa minha experiência é que quando você se inscrevia no curso, como é que funcionava? Você pagava mensalidade, e era uma mensalidade bem baratinha, acho que no começo devia ser R$ 40 que você pagava por mês pro Olavo. E, por exemplo, online, eu acho que já deve ter, tipo, sei lá, na minha época, 2.500 pessoas assistindo nesse preço, então ele tirava um dinheiro Galerona, hein? bom, né? Uhum. E aí ele chegava e disse o seguinte: olha, só pode se inscrever, quando você se inscrever aqui, você vai assinar um termo de compromisso moral de ficar no curso até o final. Você não pode sair do curso. E o curso vai ter 5 anos, 5 anos, e você tem a obrigação de concluir o curso. Se você não for concluir, você não pode entrar. Mas, Horácio, esses Obviamente. R$ 40 por cinco Uh-huh. anos de conteúdo? Não, por mês. Por Ah, por mês. mês, aí Isso. 5 anos. É. Caraca, velho. Só que aí é o seguinte: Fidelizou mesmo, hein? você não assinava nada. Não tinha um termo, um contrato, alguma coisa desse tipo. Não tinha isso. Era simplesmente o seguinte: você criar a responsabilidade de que você vai ficar comprometido com ele por 5 anos. Eu não lembro, na verdade, agora eu não lembro se eram 4 ou 5, porque depois mudou, depois ele foi ampliando. E ele faleceu e o curso não tinha terminado. Então, assim, tinha aquela coisa que depois era quando eu, inclusive, cancelei a minha matrícula, eu não cheguei nem a cancelar, porque eu simplesmente parei de pagar. Era um negócio, tipo assim, era esse discurso, ele era tão voltado para meio que fidelizar e criar um ambiente diferente entre os alunos, que não havia, tipo assim, nenhuma formalidade que garantisse que o cara que entrou iria ficar os 5 anos. E juridicamente não poderia também você fazer isso. Então, era muito parte desse ambiente. E a primeira aula do Olavo, a primeira aula do curso, depois disso você chega, né, com essa ideia: ó, vocês serão os responsáveis por resgatar a alta cultura brasileira. Vocês têm um compromisso. Aí, primeira aula, ele sugeria lá que você fizesse um necrológio. Esse era o exercício da aula. Imaginar que você morreu e que você tinha que fazer o seu próprio obituário, dizendo: ó, o Horácio morreu, aconteceu isso, ele fez isso, tudo aquilo que você queria realizar. Esse era o objetivo desse obituário. E, e,
Então, assim, essa era a primeira aula. Na segunda, ele comentava essa questão do obituário e tal. E a gente sempre ficava naquela, eu em especial, pelo menos, meus amigos também, da gente esperando. Não, certo, beleza, vamos fazer isso aqui, porque é muito importante, tal, tarará. Quando é que vai vir a parte de filosofia? Que em algum momento vai vir. E a chave do curso é que não veio. Não vinha essa parte da filosofia. A gente, poxa, uma hora a gente vai ler Platão. E o Olavo a gente não só não lia, como tinha uma outra peculiaridade, que era o seguinte: havia uma explicação filosófica pela qual o Olavo dizia que não era para a gente ler. Não sei se é porque ele não queria discutir, não era o jeito pedagógico dele fazer o curso, mas a questão era o seguinte, era que você tinha que primeiro ter os preparativos para que você pudesse ler filosofia. Então, o primeiro preparativo que eu lembro que ele passava é que você tinha que estudar latim. Que latim mesmo? É o que vai permitir que você domine a língua. Aí ele falou esse negócio do latim, e, pelo menos enquanto eu estive no curso, ele nunca mais voltou para isso. Ele, vocês têm que estudar latim, tá aqui a gramática. Eu tinha 2 cópias dela, inclusive, gramática latina do Napoleão Mendes de Almeida, que inclusive tem uma boa gramática de português. E aí, tem que estudar latim. Depois, não era latim, você tinha que ler literatura brasileira, para entender como é que você domina a linguagem, porque você primeiro tem que dominar a linguagem. E nada de vir filosofia. Quando veio propriamente a filosofia, foi, dentre outras coisas, com esse exercício que eu citei no texto, que era esse exercício de leitura lenta, né? Que ele dizia o seguinte, que você só pode ler uma frase do livro de filosofia por dia. Não passe, é só uma frase. Você tem que ler e imaginar qual era a experiência que você estava tendo, que o autor, o filósofo estava tendo, e tentar reproduzir essa experiência em você. Aí, eu lembro que eu peguei um texto aqui, que ele começa, que é um texto do Wegelin, que é um autor que ele mencionava, que a primeira frase era assim, a ordem da história é a história da ordem. Era essa a primeira frase do livro. A ordem da história é a história da ordem. E aí, eu lembro da minha experiência lendo isso, e eu ficava batendo cabeça assim, meu Deus, o que será que isso quer dizer? Óbvio que eu não vou saber. É óbvio, porque não é assim que você vai estudar filosofia, né? Mas isso criava aquela sensação de que você, que não estava tendo progresso, estava tendo uma transformação invisível que você não estava vendo. Era isso que acontecia mais no grupo. Então, você não está entendendo uma frase. Óbvio, você não está entendendo uma frase porque você está lendo uma frase. Pode ser o maior filósofo da humanidade. Você vai ler uma frase, você não vai conseguir reproduzir. Do contexto, do encadeamento de ideias ali para... E aí, depois, o que é que acontecia? Ao invés de a gente passar, sei lá, vamos pegar o mesmo livro, todo mundo lê, discutir. Não, aí ele dava explicação. E uma das explicações pelas quais ele fazia isso, que era parte do método que ele defendia, é que ele dizia que ele tinha tirado isso de um método de um autor de teatro, que era como ele ensinava, que era o Stanislavski, que era, acho que é a arte do ator, não lembro o nome do livro, e ele dizia que ele tinha pego isso e adaptado para a filosofia, para você entrar, simular as experiências que o filósofo teve. Isso tem que garante que a gente conseguiu simular a experiência do autor ao escrever aquela frase. Qual que é o parâmetro? Essa é a chave da maneira como o Olavo lia a filosofia. Porque se ele chegava com uma interpretação absurda sobre o ponto de vista dos textos, que era o que aconteceu, por exemplo, com Aristóteles ou com Kant, ele sempre dizia que o problema é que você está muito apegado ao texto, e não é assim que você faz filosofia. O Olavo, na interpretação que ele faz do Descartes, ele diz que o penso logo existo foi fruto de um sonho diabólico em que o Descartes teve a visão de um anjo, do diabo, e teve aquela experiência. E o Olavo tentou ter a mesma experiência e não conseguiu. E, portanto, o Descartes estava errado. E, portanto, o Descartes estava errado. Em resumo, essa o método. Sabe? Você tinha falado antes que ele dava indícios de que não lia
quase um dos livros que ele mencionava, que ele ia só Uhum. até ali a segunda, quinta página e tal, né? Isso, Tá explicado, exatamente. ele usava esse método, velho. Aí Uma não ia gíria, terminar uma nunca. frase, não vai terminar nunca. É, então, assim, isso gerava um sentimento, pelo menos para mim, assim, só deixando essa observação. Eu estou descrevendo, obviamente, as minhas experiências com isso, que eu sei que outras pessoas tiveram. Pode ser que alguém, porque eu vi até gente comentando isso, pô, é porque tu que não entendeu o curso. Ok, o meu relato é, enfim. O fato é que você criava um método em que, na prática, o aluno não progredia, porque, obviamente, não vai progredir. Os assuntos do curso, eles eram aleatórios, assim, não havia uma pauta do curso. Por exemplo, havia várias aulas em que o Olavo tinha publicado um texto na semana no Diário do Comércio, por exemplo, e aí a aula era ele comentando o texto dele do Diário do Comércio. Era isso, basicamente, que ele fazia. Então não havia uma unidade, um método, alguma coisa desse tipo. Eram aulas. E a aula sempre era dividida do mesmo jeito, que era o início e as perguntas dos alunos no final. Gradativamente, a aula se tornou simplesmente as perguntas dos alunos no final, o Olavo comentando assuntos corriqueiros e não havia uma sistemática. Obviamente, ele sabia que ele não podia fazer isso o tempo todo, então, uma vez ou outra, ele encaixava, ó, vamos ter um texto aqui, sei lá, vamos ler um trecho do Platão, ou vamos ler, ele fazia alguns comentários também, às vezes, sobre literatura, coisas desse tipo. Mas era assim, um negócio, você pagava para ouvir o Olá falar o que dava na telha dele no sábado de tarde. Era basicamente isso. E E a galera aí, gosta. Vamos pensar assim, gostava, né? Você curtiu por um tempo também. curti, não, eu achava assim, eu achava o máximo, achava o máximo. Obviamente eu fazia o meu trabalho de, tipo, pescando as referências e tentando ler, e obviamente você ia vendo que a coisa não estava muito encaixada. Eu lembro, um dos momentos, assim, que foi uma chave de virada para mim, é que eu estava lendo na época uma biografia do Wittgenstein, que é a melhor biografia que tem dele, que é o Dever do Gênio, e estava lendo a biografia, lendo depois sobre a biografia, né, fazendo um apanhado das biografias do Wittgenstein, e havia uma que é desacreditada total, porque o Wittgenstein estudou na mesma escola do Hitler, e aí um cara que construiu uma narrativa de que o Wittgenstein teria tido alguma relação, alguma influência sobre ideias nazistas, coisas desse tipo, né? E aí, um negócio muito, muito, muito desacreditado isso, e eu sabia disso. E o Olavo citou como referência para desmoralizar o Wittgenstein justamente essa biografia. Isso, não, aí tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa errada. Um aluno, eu lembro que mencionou isso, e o Olavo botou o cara para fora do curso dele. Botou de só Não pode me cancelar. conteste. Olha só, mais uma característica de seita, você estava mencionando Isso, antes, né? O líder não aceita contestação, questionamento, crítica, né? A isso. autoridade é infalível. E ainda tinha um outro elemento nesse que reforça essa ideia, e que é um negócio que eu acho interessante você comparar, inclusive, com os Olavetes, os estudantes dele, que o Olavo falava também no começo do curso, e antes mesmo, que todo aluno dele tinha que fazer uma coisa chamada voto de abstinência em matéria de opinião. Até que você dominasse um assunto, estudasse, fosse capaz de humilhar um professor da USP, você tinha que ficar calado na sua estudando. Era isso que você tinha que fazer. Obviamente, tem alguns, inclusive, que eu sei que eu conheço de uma época que fizeram isso, sumiram de redes sociais e supostamente estão estudando sozinhos, fazendo o trabalho da vida deles, né? Que a gente espera que um dia surja, né? Mas, enfim. Mas isso, a maneira como eu vejo hoje é que existe uma contradição nisso, que é o seguinte: ao mesmo tempo que o Olavo falava isso, os alunos do Olavo, e eu me incluo nisso, se tornaram pessoas extremamente belicosas, né? Pessoas que discutiam bastante, que eram intelectualmente muito agressivas, né? Eu passava o dia, assim, em Facebook, depois, antes do Orkut, discutindo com pessoas, assim, pessoas com quem eu, inclusive, fui super mal educado na época, né? E o voto de abstinência em matéria de opinião era opinião em relação ao Olavo, no final das contas, né? Ah, então Sabe? tá. Porque o que acontecia é que o Olavo, ao mesmo tempo em que falava isso,
o exemplo que ele dava sempre foi o exemplo de você, por exemplo, ele dizia isso, mas dizia que você precisa humilhar. Com um esquerdista você não discute, você tem que humilhar um esquerdista. E nessa formação que ele dava, naturalmente o sujeito se tornava um sujeito intelectualmente incapaz, né? Então são pessoas que acabam tendo uma formação muito enviesada, porque o pouco que leem faz parte do universo do Olavo, ou não tem formação porque às vezes simplesmente não leem, né? Só vivem ali daquele universo. Mas ao mesmo tempo, essas pessoas tinham o método do Olavo de chegar e ter a discussão, de, por exemplo, vai discutir com uma pessoa e a pessoa fala algo e ela diz, não, você não sabe nada do que você está falando, você não leu isso, isso e isso. Aí o cara menciona 3 coisas que ele próprio não leu, o Olavo leu muitas vezes, ou às vezes nem o Olavo leu. Você diz, não, mas isso aqui é porque você está falando isso porque você não estudou isso, você está falando isso porque você não leu isso. Ou então você simplesmente vai falando coisas tipo, isso é conspiração comunista, coisas desse tipo. Ou seja, no fundo, havia, assim, o Olavo dava um estofo de dar um fundamento para a agressividade das pessoas, certo? Então, era como se você se sentisse empoderado para discutir com umas outras pessoas, porque você tinha, de algum modo, ali a retaguarda do Olavo para você fazer e falar o que quiser. E o que foi, para mim, o grande motivo dele ter criado esse movimento, né? Na época do impeachment da Dilma, tinha as camisas com o Olavo tem razão, era isso. As pessoas, elas tinham uma dependência emocional em relação ao Olavo e, ao mesmo tempo, tentavam emular ele, inclusive em termos da agressividade que elas tinham e das discussões que faziam e assim por diante. Uhum. Então ele fez aí vocês financiaram por um bom tempo aí um curso de como fazer um ad hominem ultra Isso, turbo, né? Tipo, exatamente. ataque brutalmente o seu interlocutor. Então a estratégia ali no final das contas estava sendo um pouco essa, né, Horácio? E foi, e assim, quando você olha o resultado disso, não tem muita diferença em termos do que os alunos do Olavo faziam, em termos do que os políticos agora ligados à direita fazem. O método é o mesmo, só agora ganhou poder, né? Mas o método é o mesmo.